O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Meio-dia. Está a começar o Jornal do Meio-Dia com a edição do José Rafael Lopes. José, PSD e Chega chegaram a acordo para suspender a entrega de projetos de revisão constitucional até dia 30 de dezembro. Os dois partidos manifestaram a vontade de concluir este processo até ao final da próxima sessão legislativa, ou seja, até ao verão do próximo ano. Ainda assim, no requerimento conjunto, o partido de André Ventura considera que este adiamento não é o cenário ideal, mas confirma o entendimento com base num compromisso assumido pelos sociais-democratas que terão uma participação efetiva no processo de revisão constitucional. Foi, de resto, um processo iniciado no início do último mês, com o PSD a remeter a discussão para outra altura. Aníbal Cavaco Silva aconselha Luís Montenegro a não ceder aos burocratas que tentam impedir a reforma do Estado. O antigo Presidente da República pede inteligência e discernimento. E deixa elogios à visão do ministro Gonçalo Matias. Apesar de reconhecer atrasos, Aníbal Cavaco Silva deixa essas ideias num artigo de opinião no Observador. Pede uma visão de futuro que acompanhe o ministro da Reforma do Estado, mas alerta que não tem faltado resistências. Cavaco Silva não coloca a pressão diretamente no governo, como tem feito Passos Coelho, mas deixa alguns avisos ao primeiro-ministro, sobretudo diz Cavaco Silva, é preciso mais celeridade. Rui Casanova. Aníbal Cavaco Silva afirma que reformar Portugal interessa tanto aos portugueses como aos partidos e, por isso, pede às forças políticas para que acompanhem a determinação do Ministro da Reforma do Estado. Cavaco Silva sai assim em defesa incondicional de Gonçalo Matias, ministro que tem enfrentado contestação dentro do próprio governo. Cavaco escreve que este ministro já revelou possuir as ideias certas sobre a reforma e avisa que esta é uma oportunidade que não deve ser perdida. O antigo Presidente da República pede ainda inteligência e discernimento para acelerar as reformas necessárias, mas alerta que há burocratas vindos do próprio Estado que tentam impedir essas mesmas reformas e, por isso, apela a Luís Montenegro para que não ceda e avance com as reformas necessárias. Cavaco Silva critica ainda o Tribunal de Contas. Em causa está a proposta do Governo para acabar com o visto prévio para contratos até 10 milhões de euros. O antigo chefe de Estado considera incompreensível que o próprio Tribunal esteja a criar obstáculos a uma reforma deste género. O jornalista Rui Casanova com os destaques do artigo de opinião de Cavaco Silva. O artigo está em destaque a esta hora no site do Observador. E a greve geral marcada para amanhã deve afetar fortemente os estudantes universitários. O presidente do Sindicato Nacional do Ensino Superior espera uma forte adesão dos professores. E com isso há a possibilidade de alguns exames virem mesmo a ser adiados, é o que admite José Moreira na Rádio Observador. Ainda assim, o docente garante que os alunos, pese embora o incómodo, não vão sair prejudicados. Isso, infelizmente, é uma das consequências da greve, mas faz parte destes processos de contestação às medidas do governo. Seguramente, se houver alunos que sejam afetados nos seus direitos de fazer exame, as instituições e os docentes arranjarão uma maneira rápida e clara de os compensar. Portanto, não nos parece, será uma coisa desagradável, obviamente, mas é mesmo assim, se as greves não incomodassem, não são feitas para isso, mas têm esse efeito secundário, porque também se não incomodassem, não teriam qualquer tipo de repercussão. Com críticas ao pacote laboral, José Moreira espera uma adesão em massa à greve geral marcada para amanhã. Nós esperamos que a adesão seja significativa, não só dos docentes investigadores, como de todo o setor do ensino superior e todos os trabalhadores por conta de outrem portugueses, porque de facto estamos perante uma senha persecutória da parte do governo, no sentido em que as medidas do pacote laboral não parecem ser condizentes com os objetivos, porque não nos parece que o aumento de produtividade seja obtido por ataque direto aos direitos dos trabalhadores, aos direitos mais elementares. O presidente do Sindicato Nacional do Ensino Superior, José Moreira, em declarações na Rádio Observador, a dar conta dessa expectativa de uma forte adesão dos professores à greve geral marcada para amanhã. E a saúde também volta a ser dos setores mais afetados e a Federação Nacional dos Médicos apela à adesão dos profissionais contra o que diz ser a teimosia de Luís Montenegro. Quem utiliza essa expressão é a vice-presidente da FNAM, em declarações na Rádio Observador, Joana Bordalissá,
admite que possam estar previstos grandes constrangimentos nos hospitais, apesar de garantir serviços mínimos. Diz ainda Joana Bordalissá que podem mesmo vir a ser adiadas muitas consultas devido à greve. Esta greve irá condicionar, sobretudo, consultas e cirurgias a nível hospitalar, mas também as consultas nos centros de saúde. Os médicos vão cumprir os serviços mínimos na íntegra. Agora, tudo o que é cirurgia e consulta programada serão canceladas e adiadas. A vice-presidente da Federação Nacional dos Médicos deixa críticas ao pacote laboral e alerta para as possíveis consequências para os médicos utentes. Joana Bordalissá denuncia que alguns médicos têm sido alvo de pressão para não aderirem à greve. Temos recebido relatos de pressões, de ameaças e tentativas de condicionamento por parte de algumas administrações e chefias e queremos dizer aqui aos médicos que não estão sozinhos, que denunciem sem medo qualquer ameaça ou represália de que sejam alvo pelo exercício de um direito constitucional que é a greve. Para os médicos isto não é apenas uma luta laboral, é uma luta pela segurança dos doentes, porque profissionais mais cansados, sujeitos a horários imprevisíveis e ainda mais horas de trabalho significam mais riscos na prestação de cuidado. Joana Bordalissá, da FNAM, em declarações na Rádio Observador, os médicos voltam a aderir à nova greve geral amanhã. São também esperados impactos nos transportes públicos. O metro de Lisboa e do Porto devem parar o serviço ainda hoje, mais logo a partir das 11 da noite. Os comboios da CP e os barcos que fazem a travessia da margem sul também devem começar a circular com limitações esta noite. E o chamado PTRR foi publicado em Diário da República, conta com uma dotação global superior a 22 mil milhões de euros. O Plano Portugal de Transformação, Recuperação e Resiliência conta com recursos financeiros nacionais, mas também europeus, que vão ser mobilizados de forma coordenada. O plano anunciado pelo Executivo de Luís Montenegro, na sequência das tempestades que atingiram Portugal no início deste ano, tem como objetivo assegurar a recuperação das populações e dos territórios afetados. Pretende também reforçar a resiliência do país para responder a futuras crises. A execução do PTRR deve começar já este ano, estende-se até 2034 e conta com esse valor superior a 22 mil milhões de euros. Lá por fora, o presidente da Ucrânia pede uma resposta eficaz aos aliados depois de uma noite de ataques em larga escala da Rússia. Há registro de pelo menos 13 mortos, mais de 100 feridos. A Ucrânia denuncia que foram lançados mais de 70 mísseis e 600 drones esta madrugada. Kiev foi a cidade mais atacada pela Rússia, mas há também registro de uma ofensiva em Kharkiv e em Dnipro. Volodymyr Zelensky já veio pedir uma resposta eficaz por parte dos aliados. É o que escreve na rede social X, onde diz também que a Ucrânia precisa de mais equipamento para se defender. E no Médio Oriente, a Guarda Revolucionária do Irão autorizou a passagem de 24 navios pelo Estreito de Hormuz. De acordo com a agência noticiosa iraniana Tasnim, esta ação na passagem marítima foi coordenada apenas pelas autoridades de Teherão. A Guarda Revolucionária reitera que os estrangeiros hostis não têm lugar nem no Golfo, nem no Estreito de Hormuz. Estes navios, 24 navios que conseguiram passar no Estreito de Hormuz, aconteceu esta passagem, apesar de ontem o Irão ter dito que ia fechar por completo o Estreito de Hormuz. Ainda no Médio Oriente, o primeiro-ministro de Israel deixa novas ameaças ao regime iraniano. Através da rede social X, Benjamin Netanyahu acredita que a liderança iraniana está destinada a cair e que não voltará a ser o que era. 12:08, antes do Justiça Cega, José, que outras notícias vão marcando a atualidade? O guarda-redes da Seleção Nacional, Ricardo Velho, afirma que a motivação para representar Portugal não podia ser maior. São declarações em conferência de imprensa na cidade do futebol. O guarda-redes foi o porta-voz neste segundo dia de estágio, antes de Portugal partir para o Campeonato do Mundo. Ricardo Velho não faz parte dos 26 convocados, mas vai viajar com a seleção portuguesa para o Campeonato do Mundo. O músico Pedro Brunhosa vai dar 4 concertos pela Europa entre dezembro e março do próximo ano. Estão marcados concertos na Suíça, no Luxemburgo, em Londres e também Paris. É o regresso de Pedro Brunhosa aos palcos internacionais. Estes concertos fazem parte da digressão Inverbo. A Organização Meteorológica Mundial alerta que há 80% de probabilidade de um evento El Niño se desenvolver entre junho e agosto, o que aumenta o risco de ocorrerem fenómenos climáticos extremos nos próximos meses. Um evento El Niño é um fenómeno climático global que surge de variações nos ventos e nas temperaturas da superfície do mar sobre o Oceano Pacífico tropical. Os últimos dados desta Agência das Nações Unidas, a Organização Meteorológica Mundial, mostram que as temperaturas elevadas das águas do Pacífico estão a criar
condições propícias para a formação deste tipo de fenómeno extremo do clima. É o ponto final do Jornal do Meio-Dia.